Amém? Louvado seja Deus. Muito bom nós estarmos reunidos nessa manhã mais uma vez. É bom a gente reencontrar pessoas queridas e estarmos juntos. E eu queria pedir a você que pudesse, nesse momento, aquietar o seu coração e voltar a sua atenção para o Senhor. Vamos adorar a Deus. Deus é digno de toda adoração. Feche os seus olhos um instante, fale com o Senhor. Prepare a sua vida nessa manhã para ter um encontro com Deus. E o Senhor certamente quer se manifestar em nossa vida nessa manhã. O Cristo ressurreto. Cada domingo é uma lembrança da ressurreição. Cristo que está vivo entre nós, quer falar com você. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, em pastos verdejantes Ele me fará repousar junto às águas de descanso, me pastoreará, confortará minha alma, me guiará pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, em pastos verdejantes Ele me fará repousar junto às águas de descanso, me pastoreará, confortará minha alma, me guiará pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti por essa manhã, Senhor. Este é o dia que o Senhor fez. Nós nos alegramos. Temos, ó Deus, júbilo em estarmos aqui na Tua presença. E sobretudo por sabermos que o Senhor está presente, ó Deus, neste lugar para tocar as nossas vidas, para renovar as nossas forças. Pai, nós pedimos que esta manhã seja conduzida toda pelo Teu Santo Espírito. Que, ó Deus, tudo que fizermos nesta manhã, façamos de uma maneira, Senhor, que o Teu nome seja honrado, seja glorificado, seja bendito. Pai, nós consagramos esse tempo ao Senhor, dedicamos nossa atenção. Ó Deus, queremos consagrar ao Senhor, ó Deus, o nosso raciocínio, o nosso pensamento,
as nossas emoções, para que tudo, ó Deus, possa convergir para a glória do Teu santo nome, que tudo em nós adore ao Senhor, Pai, que o nosso ser por inteiro esteja aqui neste lugar adorando ao Senhor. Pedimos que o Senhor traga a nossa atenção, ó Deus, para o Senhor, atraia a nossa atenção para a Tua grandeza, para a Tua beleza, a beleza da Tua santidade seja percebida por cada um de nós nesta manhã, Senhor. Deus, nós queremos apresentar diante de Ti, ó Deus, a vida de cada um dos Teus filhos, filhas, servos, servas do Senhor, que entraram pelas portas deste templo. Eu clamo, ó Deus, que o Teu Espírito abençoe a vida de cada um em nome de Jesus. Que a palavra do Senhor, viva, eficaz, possa falar ao coração de cada um. Porque a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. Sim, a voz do Senhor despedaça os cedros do Líbano. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor é poderosa. Fala conosco, Senhor. Fala nessa manhã ao coração daquele que entrou aflito por alguma situação e circunstância adversa na vida. Pai, nós suplicamos a Ti que essa aflição dê lugar à paz do Senhor, que excede todo entendimento, que guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo. Abençoa, Senhor, aqueles que entraram nesta manhã, neste lugar, entristecidos. Ó Deus, faz com que este Teu filho, essa Tua filha, erga a cabeça nesta manhã, Senhor, e olhe firmemente para o autor e consumador da fé, que é Cristo, que suportou a oposição dos pecadores, e que em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Pai, nós pedimos ao Senhor que neste momento de culto, ó Pai, nós saiamos daqui, Senhor, cheios de um ânimo que o Senhor dá. Ainda, ó Deus, que as circunstâncias não mudem, que o nosso coração mude, e que nós saiamos daqui, Senhor, revigorados, fortes, renovados, cheios da graça, cheios de Jesus, cheios do Espírito, Pai. Pai de amor, eu também apresento diante do Senhor aqueles que estão firmes, alegres, que chegaram aqui, Senhor, com entusiasmo para louvar ao Senhor. Que o Senhor os preserve assim, em nome de Jesus. E que todos nós, nesta manhã, ó Deus, possamos nos unir numa só voz, declarando que grande é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ó Deus, eu quero pedir ao Senhor também, que nesta manhã, repreenda todo o espírito das trevas, Senhor. Deus, tudo aquilo que tenta, Senhor, contra as nossas vidas, que tenta, ó Deus, roubar a boa semente da Tua palavra. Deus, nós ordenamos a estes espíritos que sejam nesta manhã repreendidos, que toda ingerência do mal saia deste lugar agora, em nome de Jesus. E que o Senhor acampe o Teu anjo ao nosso redor. Que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor desta igreja. Que os anjos ministradores do Senhor estejam aqui. E que, sobretudo, o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que era, que é e que há de vir, se assente no trono e receba a adoração neste lugar. Porque tudo que fizermos aqui, Senhor, é para Ti. É para o Teu louvor. Coloca os nossos olhos unicamente no Senhor, nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Aqueles que creem, digam amém. Amém. Glória a Deus. Pode ficar de pé, querido? Abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 38. Livro do profeta Isaías, capítulo 38. Vamos ler o versículo 18, 19 e 20. Isaías 38, 18, 19 e 20. Se você encontrou o texto, diga achei. Isso. Então vamos ler. Se você achou, a gente lê o texto. Dizer amém, João, para quando a gente acha a Bíblia, não é muito litúrgico. É mais litúrgico dizer achei. Amém é assim seja. Você encontrou, assim seja. Quer dizer, vai ser ainda. Você não encontrou ainda, vai encontrar.
Diz lá, ó, o texto, versículo 18, 19 e 20 de Isaías 38. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem à cova. Os vivos, somente os vivos esses te louvam, como hoje eu o faço. O Pai fará notória aos filhos a tua fidelidade. O Senhor veio salvar-me, pelo que tangendo os instrumentos de cordas, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida, na casa do Senhor. Amém. É um texto que o rei Ezequias declarou ao Senhor, num cântico de adoração, quando Deus o livrou da morte. E a palavra do Senhor diz que Ezequias, nessa adoração, nesse louvor a Deus, ele diz que os vivos, somente os vivos, esses louvam como hoje eu faço. Sabe, meu irmão, além de você estar vivo fisicamente, porque todos que estão aqui estão respirando, graças a Deus, você também está vivo espiritualmente. A palavra de Deus diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e Ele nos deu vida. Quantos aqui já foram encontrados pela graça de Jesus? Você pode dizer amém? Para isso você tem que dizer amém. Se você foi encontrado pela graça de Jesus, nós louvamos ao Senhor por isso, queridos. E você está vivo. E só os vivos louvam ao Senhor. Só os vivos. Então eu queria convidar você a louvar a Deus com alegria de coração. Com muita satisfação. Porque o Senhor está neste lugar. E Ele merece a nossa adoração. Com os lábios, com os nossos gestos, com o nosso corpo, de todo o nosso coração. Porque o Senhor é digno. Ele se entregou integralmente por nós. E nós devemos nos entregar 100% a Ele também na nossa adoração. Então louve ao Senhor com todo o teu coração. E comece abençoando a vida do teu irmão nessa hora. Faça uma oração por ele. 1 minutinho, 30 segundos de oração. Você vai abençoar quem está do seu lado. Você vai abençoar quem está do seu lado. Faça uma oração por ele nessa hora. Louvado seja o Senhor. Pai, abençoa-nos com a tua bênção. A tua palavra diz: orai uns pelos outros. E nós oramos agora pela vida do nosso irmão e o abençoamos. Pedimos que o Senhor, ó Deus, renove-nos, fale-nos ao coração, enche-nos com o teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Dá um abraço no seu irmão agora e vamos louvar o Senhor de todo o nosso coração. Aleluia, glória a Deus. Ao que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aleluia. Nós vamos cantar com muita alegria neste dia. Que esse dia está maravilhoso. O Senhor renovou as nossas forças nessa manhã. E é tão bom olhar vocês aqui, todos com um sorriso no rosto. Que maravilha. Vocês vão ter que nos ajudar com as palmas, amém? Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Começo. Eu que receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus.
Ó Jesus. Ó que vive para sempre. Ó Jesus. Aleluia. Claudinha, você achou? Aleluia, então. Pode colocar. Vamos pedir para o Senhor abrir os nossos olhos, nosso coração. Ele está neste lugar, irmãos. O Senhor tem ministrado muito ao meu coração essa semana. Tem pessoas que estão se sentindo esquecidas. Esquecidas. Se sentindo esquecidas por parte de Deus. Isso é uma mentira. Você jamais será esquecido. A palavra do Senhor diz assim, que mesmo que a mãe que está amamentando se esquecer do seu filho, Ele não se esquecerá de ti. Ele não se esquece de você. Ele está em todo tempo ao seu lado. Mas nós precisamos abrir o nosso coração para perceber, para sentir a presença dEle. E essa semana eu estava orando e falei, nossa Senhor, que sentimento de esquecimento. Isso é uma mentira do diabo. O diabo quer tirar você do foco. Não permita, em nome de Jesus. Abra os olhos do meu coração. Com as palmas, irmãos, ajudem-nos. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Eu quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Eu quero te ver, Senhor. Exaltado. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder. Derrama seu amor e poder. Pois tu és santo, santo. É santo, santo, santo. Santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Eu quero te ver. Quero te ver. Eu quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Eu quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Eu quero te tocar. Eu quero te abraçar. Eu quero te ver. Amém. Nós vamos nesse momento entregar os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. E a palavra de Deus nos recomenda fazermos isso com alegria. Nós realizamos esse momento no meio do nosso louvor, exatamente porque esse é um ato de adoração e deve ser um ato de adoração alegre. E eu gostaria de lembrar a você que a palavra do Senhor diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. E diz que quem dá deve fazer com alegria, porque o Senhor ama aquele que dá com alegria. Feliz é aquele que dá, mais do que aquele que recebe. E quem dá deve fazer de fato com alegria, porque de nada nos aproveita realizar esse ato com algum sentimento no nosso coração que não seja um sentimento de gratidão a Deus. Então, gostaria que você tomasse o seu dízimo, a sua oferta agora nas mãos, e que nós tivéssemos um momento para consagrarmos ao Senhor. Meu irmão, isso que você tem nas suas mãos, o seu dízimo, a sua oferta, fora
desse contexto e desse ambiente é dinheiro. Mas quando você toma o seu dízimo e a sua oferta nas suas mãos, nesse contexto e nesse ambiente, é ato de gratidão e adoração a Deus. Deixa de ser dinheiro. É ato de gratidão e adoração a Deus. Então consagre ao Senhor. Pai Santo, nós te louvamos por aqueles que com gratidão e como expressão de louvor vão consagrar a Ti agora os seus dízimos e as suas ofertas. A Tua palavra diz, Senhor, que nós não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir ao Deus vivo e verdadeiro e às riquezas. Por isso, Senhor, nesta manhã nós queremos consagrar os nossos bens a Ti e com esse ato declararmos que a nossa adoração única e exclusiva é para o Senhor. Em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, faz-nos prósperos e cheios da Tua presença e graça. Em nome de Jesus, amém. Amém. Entregue ao Senhor com alegria o seu dízimo, a sua oferta. Aleluia, irmãos. Nós ainda em adoração vamos cantar essa canção. E essa canção tem falado comigo muito durante uns 15 dias. Que nós precisamos nos debruçar muitas vezes no colo do Pai. Muitas vezes nosso coração está tão invadido de tantas coisas, de tantas preocupações, e nós não conseguimos nos debruçar. Mas eu sinto assim que o papai, o nosso Pai, Ele quer que nós deitemos no seu colo, que nós sejamos assim um pouco menos Superman e um pouco mais crianças no colo dele. E quando essa canção eu canto ela em casa e eu me derramo na presença do meu Pai, e eu percebo que o meu Pai vem me lavando, me curando, sarando o meu interior. E essa é a forma. É um derramar que nós temos que fazer todos os dias diante da presença do nosso Pai. E eu te peço, irmão, que nessa canção que você se derrame, que você não preste atenção no irmão que está do teu lado não, mas que você se derrame. Existem pecados ocultos em nosso coração que precisam vir à tona para que nós possamos confessá-los. Nós precisamos ser sarados, ser curados. Uma igreja sarada, uma igreja curada, ela traz novas vidas para conhecimento da palavra e para conhecimento do nosso Deus. Nós precisamos nos debruçar mesmo. E eu te convido neste momento, com toda a simplicidade do nosso coração, que você se debruce na presença do Papai. Ele está neste lugar. Amém? Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado, por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim: filho amado, vem em meus braços descansar, e bem seguro te conduzirei ao meu altar, e ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero tocar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem, como estás, vem
Vem, filho, vem como estás, no braço dos pais. Vem, filho amado, vem, como estás, vem sujo, vem destruído, filho. Vem, 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 filho amado, vem, como estás. Oh, vem, vem, filho amado, vem em meus braços descansar. E bem seguro te conduzirei ao meu altar, e ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem, como estás. Igreja, cante, igreja. Vem, filho amado, vem, como estás. Papai, vamos declarar, Pai. Pai, meu Pai, meu papai, ah, papai, 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 papai. De novo, igreja. Cura, Senhor, nosso coração, Pai. Cura, Senhor, as nossas enfermidades, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Nós clamamos a Tua presença, Papai. Ah, papai. Ah, papai. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Nós queremos conhecer aqueles que estão nossos convidados, que estão nos visitando. Você que está nos visitando pela primeira, segunda vez, permaneça em pé um instante apenas. Se alguém está nos visitando pela primeira vez, permaneça em pé. Nós temos um casal aqui à minha esquerda. Que Deus os abençoe. Sejam muito bem-vindos nesse lugar. Essa é a casa do Pai, como acabamos de cantar. Vocês receberão agora uma lembrança de nossa igreja. Aí vocês têm mais informações sobre quem nós somos e também o nosso abraço e o nosso carinho pela presença de vocês aqui nessa manhã. Queria pedir aos irmãos que estão próximos aí do casal que possa cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos. Todos nós também bem-vindos na casa do Senhor. Bruna, vamos fazer aqui a divulgação da EBF? Queria que você desse atenção agora. Nós temos um aviso importante para dar, que é sobre a Escola Bíblica de Férias. A Bruna vai falar um pouquinho a respeito desse evento que acontece agora, de 10 a 13 de julho. Bom dia, igreja. A graça e a paz. Nós, do Ministério Infantil, estávamos nos programando há um certo tempo em preparar uma escola bíblica de férias. A gente tem acompanhado, e algumas igrejas já são bem tradicionais em relação a isso, e nós acreditamos que é uma oportunidade de alcançar o seu filho e de fazer algo mais por ele, de plantar uma semente a mais no coração. Então, do dia 10 a 13 de julho, nós vamos estar tendo uma escola bíblica de férias. Prepare esse período, os pais que têm os filhos,
vai ser de quinta a sábado, das 14 às 18 horas. E no domingo, das 9 ao meio-dia. E nós vamos estar com a presença da tia Rosane e do boneco Zecão, que são já figuras bem notárias na parte de educação infantil. E nós também vamos estar com a presença das crianças do Kings Kids. Então, vamos programando a agenda e a gente vai estar à disposição para maiores informações. Obrigada. Obrigado, Bruna. Então, irmãos, nós teremos aí o boneco Zecão e a tia Rosana. Eu já os conheço. Trabalho muito bonito que eles fazem. De quinta a sábado, então de 10 a 12, de quinta a sábado, das 14 às 18 horas, no período da tarde. Né? E no domingo, no período da manhã, das 9 às 12 horas. Vai acontecer a escola bíblica de férias nesses 4 dias. Quinta, sexta, sábado e domingo. O local é lá no Colégio Água Viva. Os irmãos conhecem. E também nós teremos a presença, né? A Bruna falou do Kings Kids, é um pessoal que vai estar aqui fazendo prático, né? Lá da Colômbia. Quantas pessoas, Cláudio? 12 jovens, né? Adolescentes jovens da Colômbia que estarão fazendo prático da Jocum aqui, do Kings Kids, e eles estarão auxiliando também na escola bíblica de férias. Tá ok? Então vai ser um evento aí bem especial, e eu queria que você já convidasse outras crianças, além das nossas, para fazer parte da nossa escola bíblica de férias de 10 a 13 de julho. Amém? Eu já quero convidar as crianças aqui, vamos aproveitar, orar por elas. Elas vão sair para o culto infantil. Todas as crianças de colo também. Traga o seu filho aqui para que receba essa oração. A palavra do Senhor diz que Jesus abençoava as crianças e declarava que delas é o reino dos céus. E se algum de nós não nos tornarmos como uma criança, não podemos entrar no reino dos céus. Então ela se torna um exemplo para nós de singeleza e sinceridade na presença do Senhor. Vamos orar, queridos? Amém? Estenda as suas mãos aqui para frente, abençoe as crianças. Pai Santo, eu te agradeço pela vida, Senhor, dos teus pequeninos. Eu peço ao Senhor que alcance a vida de cada um deles e que fale ao coração, Senhor, de cada uma dessas crianças agora, através da ministração da tua palavra. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que aqueles que são destacados para essa tarefa, que recebem a responsabilidade, a incumbência, Senhor, de ministrar-lhes a palavra, sejam ungidos pelo Senhor. Que os seus lábios, ó Deus, sejam direcionados e guiados para que toda palavra que falarem, falem, Senhor, a partir da tua vontade. Em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Amém. As crianças podem ir. Nós temos mais avisos aqui. Pode ficar tranquilo. Nós temos mais avisos aqui. As crianças podem ir para o culto infantil. Deixa eu dizer aos irmãos que nesse mês de junho e julho, às terças-feiras, queridos, na tarde da esperança, e também às quintas-feiras, na celebração da vitória. Então, na tarde da esperança, às 15 horas, e na celebração da vitória, às 20 horas, nós estamos estudando um tema especial durante o mês de junho e julho. Já começamos, nessa semana que se passou, a estudar sobre o tema Jornada da Fé. Então, as mensagens que estão sendo pregadas estão baseadas em Hebreus capítulo 11. Nós teremos uma introdução, como tivemos semana passada. Vamos estudar 7 personagens que serão relacionados de Hebreus capítulo 11. E então encerraremos com uma conclusão. Serão 9 mensagens. E você está convidado a estar conosco às terças-feiras, na tarde da esperança, às 15 horas. E nas quintas-feiras, na celebração da vitória, às 20 horas, para estudar sobre a jornada da fé. Tá bom? Espero você aqui. Também, durante esse mês de junho, nós estamos em comemoração. No dia 14 de junho, além da festa do pastel, nós estaremos comemorando 83 anos de organização da igreja.
E durante o mês de junho, estamos comemorando com algumas programações especiais. Começamos hoje. Algumas pessoas queridas, que fazem parte da história da igreja, e outros que vêm para compartilhar conosco um pouco das suas experiências, para que os conheçamos, estarão conosco. Hoje nós temos a Ana Elisa e o Jonathan, que estão aqui. Daqui a pouco eles tomarão a palavra, estarão compartilhando conosco. Mas no domingo que vem, nós teremos a presença do pastor Flávio, que é filho da igreja também, pastor hoje da IPI de Vila Palmeiras, em São Paulo. No dia 21, nós temos uma programação especial, que é o Jantar dos Namorados. Teremos conosco o reverendo Silas Barbosa Dias, no Jantar dos Namorados. Se você ainda não fez, não adquiriu o seu ingresso para participar do Jantar dos Namorados, no dia 21, na pizzaria O Forno, às 20 horas, e ingresso por R$70 o casal, você deve procurar a Nelma, o Emerson, o Cláudio, a Marilda, e adquirir o seu ingresso e participar conosco desse evento. Casais casados, casais de namorados, casais de noivos, casais de pretendentes, casais de amigos, mais homem e mulher sempre casal. Porque senão daqui a pouco vão... Então é melhor explicar. Dia 28, querido, e 29... Pastor Guto vai estar conosco aqui. Tem que explicar, porque hoje em dia, se a gente não explica, fica muito relativo. No dia 28, nós teremos a presença do pastor Guto aqui, que é um pastor que estará pregando a palavra, compartilhando conosco, e você deve estar aqui também para prestigiar. Então, durante todo o mês de junho, nós temos essa programação especial no aniversário da igreja. João, vem aqui. Eu sei que você está querendo dar um recado sobre alguma coisa que você tenha a dizer. Eu não pedi para o senhor, mas como eu sou meio intrometido, eu corri aqui na frente. Irmãos, bom dia na graça e na paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu venho aqui para falar da 8ª festa do pastel, que vai acontecer sábado que vem, que é o aniversário da nossa amada IPI. Não é, presbítero? Parabéns. Ainda não te deu os parabéns. Elder, presbítero Elder. Eu falo amada porque eu estou nessa igreja desde 1964, que foi o ano que eu nasci, não é? Então eu penso que eu nunca posso falar não para essa igreja. E principalmente quando sou chamado para trabalhar numa festa tão deliciosa. Então eu convoco os irmãos a estarem presentes lá. A festa do pastel, ela nasceu despretensiosamente, apenas para unir gerações, mas de imediato as pessoas já perguntaram quando seria a próxima. E isso há 8 anos, então há 8 anos nós fazemos. Em princípio, a festa do pastel, o objetivo não era arrecadar dinheiro, era realmente unir gerações. Mas este ano, foi falado aqui de 12 jovens da Colômbia, 12 jovens da Colômbia que virão aqui. O que a festa do pastel tem a ver com os 12 jovens da Colômbia? A festa do pastel esse ano, então, o objetivo é arrecadar dinheiro. Por quê? Porque vai ter um treinamento em começo de julho, onde 20 integrantes, obreiros e participantes do Grupo Resgate farão esse treinamento de uma semana lá em Sumaré. E esse treinamento, ele não é caro. Porque uma semana, R$500 por pessoa, dormir, almoçar e jantar, não é caro. Mas é muito dinheiro. E tem pai que os 2 filhos vão ao treinamento. E já é difícil pagar para um. Pagar para 2, então, é complicado. Não é? Então, a gente vai usar a arrecadação da festa do pastel para o treinamento desses 20 jovens, obreiros e participantes que estarão lá. E esse treinamento é justamente para a vinda de participantes de fora. Teremos gente da Europa, Estados Unidos, México, muitos da América do Sul. E quando terminar esse treinamento, esses jovens de fora, Europa, Estados Unidos, América do Sul, eles se espalharão pelo Brasil. Então, nós receberemos 12 jovens da Colômbia. E eu estou falando tudo isso para dizer para você, participe, compre uns, você vai comer só 5 pastéis, mas compre logo uns 20.
Né, Queco? Distribua lá para os seus amigos. Ajude o Grupo Resgate esse ano. Esse ano o Grupo Resgate precisa de ajuda. Eu ia falar, eu quero ouvir um amém, mas eu vou dizer então, eu quero ouvir um ajudo. Pode ser, pastor? Eu quero ouvir um ajudo. Obrigado. A partir das 18 horas, Colégio Água Viva, dia 14 de junho, Festa do Pastel. Queria convidar aqui à frente a Ana Elisa, o Jonathan também. A Ana Elisa e o Jonathan são missionários que fazem parte do nosso quadro de missionários da igreja. A Ana Elisa é filha da igreja e o Jonathan agora também é filho da igreja, por adoção. E nós estamos muito alegres por eles estarem conosco nesse dia. Falarão agora pela manhã e também à noite. Não será a mesma mensagem, terão liberdade para contarem outro testemunho, para ministrarem outra palavra ao nosso coração. Então, você está convidado para retornar à noite também, às 19 horas, para o nosso culto, para continuar ouvindo aquilo que Deus tem a falar conosco através desse casal tão querido. Então, gostaria que nós orássemos nesse instante por eles e dessemos liberdade para que eles falassem conosco da parte do Senhor. Helder, vem aqui, faça essa oração, por favor. Senhor Jesus, meu Deus amado, nós te louvamos, ó Pai, pela vida deste casal. Nós te louvamos, ó Pai, pela vida deles, por eles estarem aqui neste local. Pai, em nome de Jesus, nós rogamos o teu nome, ó Pai. Pai, que o Senhor possa falar através da boca deles, que as experiências, ó Pai, que eles têm, que eles passaram, ó Pai, que eles possam falar conosco. Pai, que o seu Espírito se mova neste local. Em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz, amém? É sempre um privilégio, uma alegria, uma honra de subir num púlpito que é tão criterioso em deixar as pessoas subir aqui para pregar. Em um mês que estão comemorando 83 anos, eu tenho 33 anos, enquanto essa igreja estava comemorando 50 anos, eu estava nascendo. E é um privilégio ser filha dessa igreja e apresentar o meu marido hoje. Como vocês sabem, eu sou missionária dessa igreja desde 2009. Deus me chamou e é o chamado mais claro e mais concreto que eu já tive na minha vida. Foi para servi-lo por toda a minha vida. E uma das coisas que eu renunciei para atender esse chamado em um tempo da minha vida foi ao casamento. E eu achei que eu não fosse casar. E eu lutei, eu orei, eu chorei, eu me senti sozinha. Eu me desesperei por vezes, porque eu não queria desistir de servir a Deus. Eu não queria desistir de seguir na caminhada. Então foi por vezes que eu me ajoelhei e falei a verdade, porque eu acho que com Deus a gente tem que falar a verdade, a gente tem que ser o mais sincero possível. E eu disse, Deus, vai ser tão difícil voltar para a África sozinha, mas eu vou. Eu estou disposta. E eu fiz uma ligação e eu estava aberta para voltar para a África em alguns anos. Foi quando eu fui dar um testemunho na IPI de Dourados. E eis que estava sentado um jovem, ouvindo meu testemunho. Eu estava bonita, vestida de africana, como vocês podem imaginar. Não estava de chapinha, nem estava maquiada, mas ele ouviu meu testemunho. E ele tinha orado há muito tempo, porque ele também queria uma missionária para seguir a carreira. E depois de 2 anos desse dia que eu dei o meu testemunho, o Jonathan me encontrou. Ele foi até minha casa em Londrina. Ele bateu na minha porta. E ele se apresentou para mim. E daquele dia em diante, a gente começou a orar e a gente entregou a nossa vida. E depois de 15 dias eu estava namorando. Depois de 50 dias eu estava noiva. E depois de 8 meses e 28 dias eu estava casada. Eu estou tremendo. Para mim é um privilégio apresentar o meu marido hoje para vocês. E eu estou diante da igreja para falar, quando a gente se entrega para fazer a vontade de Deus, por mais difícil que ela possa parecer, Ele cuida de cada detalhe. Ele cuidou do meu casamento. A minha casa hoje, ela é formada por doações e por presentes.
Eu não tenho um copo que a gente comprou. Tudo que a gente fez na nossa casa e tudo que a gente paga e todas as nossas contas são de doações. Eu poderia ter seguido um doutorado, ter seguido para uma universidade dar aula, morar em outro bairro que eu moro hoje, mas Deus tinha um plano para mim. E hoje eu digo que eu sou completamente feliz. Hoje Ele preencheu todos os vazios que tinha no meu coração. Hoje Ele preencheu todas as lacunas. E hoje nós estamos morando em São Paulo. E eu casei com um membro da IPI. Isso para mim foi outra oração. E hoje ele faz seminário, ele é filho da IPI de Dourados. Nós estamos em São Paulo e nós servimos ainda pela MIAF. E nós hoje somos adotados também pela Secretaria de Evangelização da nossa igreja. É um privilégio. Nós saímos no estandarte em maio e junho. Isso para nós é uma bênção, um privilégio, uma honra e uma responsabilidade. Então eu estou diante da igreja hoje dizendo que desde 2009 vocês têm caminhado comigo. E eu tenho tentado hoje, junto com a minha família, seguir esse chamado com a responsabilidade maior. Porque os nossos pastores, os ministérios dessa igreja são regidos por responsabilidade e amor e dedicação. Então hoje nós estamos em São Paulo. Cada coisa que a gente comprou uma mesa barato, por exemplo, porque daqui 3 anos nós vamos embora. Nós nos estamos preparando para ir embora para o norte da África, melhorando o inglês, estudando, trabalhando, guardando dinheiro por todo o gasto que nós vamos ter daqui para frente com filhos, com escola internacional, com a África. E nós temos seguido mesmo focados nessa responsabilidade de atender o chamado. Então, nesse mês de aniversário, eu quero agradecer mais uma vez a igreja. Continuem assim. Criem filhos para a obra missionária. Despertem filhos e crianças e jovens e adolescentes para seguir um chamado que é um privilégio para o nosso coração. E que Deus fale através da boca do meu marido hoje no coração de cada um de vocês. Obrigada, parabéns à igreja, Deus abençoe a liderança. E nós estamos de São Paulo abertos e prontos para abençoar vocês no que vocês precisarem. Amém? Graça e paz, bom dia. Subiu minha responsabilidade agora, né? Ela falou que ela não estava de chapinha, mas deixa eu contar para vocês onde eu estava, o dia do culto. Que tem um pouco a ver com o que a gente vai falar hoje. Eu joguei futebol profissionalmente e nesse dia eu estava no estádio. E a minha igreja em Dourados tem 2 cultos, um às 5 e um às 7. E os 2 cultos são idênticos. E aí eu estava no estádio e recebi uma mensagem no meu celular de um dos meus pastores. Vem para a igreja hoje que tem uma missionária falando na igreja. Eu estava de croque branco, com uma bermuda dessa que a gente brinca que é de pega rapaz, assim, curtinha. Camiseta que eu não sei. Eu estava lá. Eu olhei para meu pai e falei, pega uma carona que eu vou para a igreja. Mas você vai? Eu vou para a igreja. Peguei um tênis emprestado de um amigo meu e do jeito que eu estava eu fui. Então se ela não estava de chapinha, eu estava pior. Nem banho eu tomei. Foi mesmo. Foi desse jeito. Gente, é muito bom estar em casa. A gente tem andado bastante. Deus tem dado o privilégio da gente andar bastante. E estar no púlpito de IPI para a gente é muito importante. Eu não sei se vocês têm esse sentimento de pertenço, de casa, de é meu, como a gente tem, de bairrismo mesmo, de patriotismo. Mas a gente tem. E a gente sente a diferença. Nós sentimos a diferença de estar em IPIs e em outros, não desmerecendo nenhuma denominação, longe de mim, mas é diferente, é sentimento de casa, é sentimento de é meu, sabe, esse sentimento de pertenço mesmo. Eu queria falar um pouquinho hoje, talvez seja um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Eu já falei que eu joguei bola e eu venho dessa linha esportiva. Meu pai foi atleta profissional, meu avô foi atleta profissional, meu irmão é atleta profissional. Eu cheguei a jogar em alguns lugares, mas Deus não queria isso, Deus tinha outra coisa. E uma das coisas que eu tenho aprendido no ministério é que, enquanto nós carregamos a nossa Bíblia na mão, nós precisamos carregar o jornal e a revista do dia na outra. Que a Bíblia é para o hoje, a Bíblia é para o agora. E diante da Copa do Mundo, diante das Olimpíadas, tenho servido no Ministério de Atletas de Cristo há 4 anos, desde 2010 eu estou integral no ministério.
que foi onde eu me encontrei ministerialmente falando. E eu queria compartilhar um pouquinho, conversar um pouco sobre a Copa do Mundo com vocês hoje. É um tema que está aí batendo a nossa porta. Quinta-feira ela chega, se ela já não chegou para alguns. Lá em casa ela já chegou, porque a bandeira já está na sacada. A Annelise, essa bandeira, eu falei, você tem que ficar feliz que eu só pus na sacada. Antigamente eu colocava no capô do carro. Então, fica tranquilo. E eu queria convidar os irmãos a abrir as nossas Bíblias em Atos 18, capítulo do 1 ao 11. Atos 18, de 1 a 11. Não vou falar amém, porque eu já aprendi hoje que não pode falar amém. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural de Porto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher. Pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los. E uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se a eles, lançando maldições. Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e dos coríntios que o ouviam falar. Muitos criam e eram batizados. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Vamos orar? Deus, nós louvamos ao Senhor pela sua palavra, Deus, porque ela por si só já é justa, ela por si só já nos abençoa, e nós rogamos, Deus, que seu Santo Espírito se faça presente, continue se fazendo presente em nossos corações, que a minha boca seja a boca do Senhor, que o meu coração tenha palavras que tenham nascido no seu trono de graça, no seu trono de glória, e que o Senhor seja manifesto, Deus, que a sua graça, que o seu poder, que o seu reino esteja realmente entre nós, Pai. Essa é a nossa oração, gratos em nome de Jesus. Com tudo isso de Copa e Olimpíada e... Esses dias eu no metrô em São Paulo, quando funcionava ainda, que agora eles decidiram que parou, né? Estava indo para a faculdade, eu peguei meu caderno e comecei num devaneio. Relatar alguma coisa, não sei se vocês têm isso, mas às vezes me ocorre isso no coração e eu preciso escrever. Se eu não escrever na hora, some. E eu queria ler um trecho desse texto que eu comecei a escrever esses dias. Meu sonho de garoto. Sinto-me privilegiado por ter nascido nessa geração. Sou um adepto do esporte. Confesso que mais por paixão e conhecimento do que por talento e prática. Cresci ouvindo meus pais, tios e avós contando inúmeras façanhas de grandes heróis do esporte que eu não tive o prazer de ver. Histórias de Sócrates, Pelé, Didi, Nelson Piquet, Alan Prost, Sergei Bubka, Zico, Jordan, Ayrton Senna. E durante minha infância, eu comecei a procurar para os meus próprios heróis, minhas referências, para poder criar não somente minha identidade esportiva, mas para poder moldar meu caráter como cidadão e homem. Enquanto meu acesso era apenas aos heróis nacionais, tive certa dificuldade em encontrá-los. Afinal, na minha infância, Senna faleceu. Ronaldo ainda não havia surgido. E os poucos heróis esportivos que se candidatavam ao cargo, por vezes, não tinham uma vida muito exemplar a ser seguidas por um garoto. Com o advento da tecnologia e com meu maior acesso à informação, vieram as minhas possíveis referências. Minhas manhãs de domingo, diferente das dos meus pais, passaram a ser preenchidas por um talentosíssimo alemão de nome estranho, Schumacher, ao invés de um nome tão familiar como da Silva. Já no esporte bretão surgia Ronaldo, que viria a ser o maior artilheiro das Copas, além de vencer 2, sem contar nos eleitos Kaká, com que todo o seu bom mocismo e uma incrível convicção de fé. Ronaldinho Gaúcho, menino de sorriso largo, que mudou o status de uma região na qual foi ídolo. Trouxe uma nova vida à região da Catalunha. Para não ficar somente como um garoto brasileiro falando de futebol,
quero citar e fundamentar meu privilégio de ter nascido nessa geração. Lembro-me de ter chorado ao ouvir um narrador gritando: "É um Deus", ao ver Bolt vencer sua 6ª medalha olímpica e quebrar seu 4º recorde mundial. Ver Helene Zimbaeva quebrando recordes atrás de recordes, centímetros por centímetros. Phelps, um super-homem de verdade, que dentro de uma piscina se tornou o maior da história em Olimpíadas e Campeonatos Mundiais. Não sei dizer quantos títulos comemorei com as equipes de Zé Roberto e Bernardinho, desde o título olímpico de 92. Ainda sobre, nas Olimpíadas de 96, lembro-me de assistir à primeira final olímpica do vôlei de praia entre 2 duplas canarinhas. Não posso deixar de falar do nosso irmão em Cristo, Daniel Dias, o nosso maior exemplo, que com toda a sua limitação é o maior atleta brasileiro. Ver Nadal e Federer nos embates cinematográficos de 3, 4 horas de jogo, sem ter nem ideia do final, é um privilégio para poucos amantes do esporte. Tenho certeza que você pode me questionar-me sobre potencialização da ciência como resposta a tais feitos. Mas não estou falando dos métodos e roupas tecnológicas ou superalimentos. Simplesmente sinto-me privilegiado por poder fazer parte de uma geração que tem seus próprios heróis. Uma geração que terá suas próprias histórias para contar. E não vou me ver obrigado a recorrer sobre causos e histórias dos meus pais e tios. E termino com 2 eventos esportivos acontecendo no quintal da minha casa. Copa do Mundo de 2014 e Olimpíada de 2016. Isso leva-me a uma reflexão de que eu farei com tudo isso, com toda essa paixão que tenho. O que eu farei? E aí é que eu entro com o apóstolo Paulo. Aí você vai me perguntar: Jonathan, o que tem a ver o apóstolo Paulo com a Copa do Mundo? Hoje eu vou mostrar um pouquinho do que tem a ver. A primeira coisa que eu aprendo com esse meu sonho de garoto é que nós precisamos nos mover. O versículo 1 fala que Paulo saiu de Atena e foi para Corinto. Paulo saiu de Atena e foi para Corinto. Parece uma simples narrativa. Mas historicamente falando, por que Paulo foi para Corinto? Ele queria plantar uma igreja em Corinto. Mas por que Paulo queria plantar uma igreja em Corinto, Jonathan? Por alguns aspectos históricos, que a Bíblia não nos relata, mas nós podemos buscar e são fatos verídicos. Primeira coisa, Corinto era uma cidade portuária. Corinto era uma cidade que tinha um grande comércio. Corinto era a 2ª maior cidade do Império Romano. Então, teoricamente, o evangelho sendo pregado ali, ele alcançaria outros lugares, porque ele estava num centro que poderia exportar o evangelho, seja via o porto, seja via pessoas do comércio que viriam ali para praticar o comércio, o escambo e voltarem para suas cidades, ou seja, as pessoas que residiam naquele lugar, que creio eu, como uma metrópole daquele tempo, tinha gente de muito lugar, de vários lugares na época. Então Paulo, penso eu, que foi para Corinto, se moveu para Corinto nesse sentido. Só que, como toda grande cidade, Corinto também tinha os seus problemas. Corinto tinha no Acrópole a estátua da deusa Atena e a estátua do deus Apolo, que são os deuses do homossexualismo, da carnalidade e tudo isso. E eu me pego quando eu descobri que a expressão, perdão os corintianos, mas coriantinizar significa carnalidade, significa dado às práticas sexuais. Então eu paro para pensar, será que nós não estamos no nosso Brasil numa Corinto? Será que nós não passamos pelo mesmo processo que Corinto passou? Somos a bola da vez no mundo. Ontem vendo uma reportagem que na Suíça 80% das lojas estão enfeitadas com adereços das cores do Brasil. O mundo está olhando para nós, como o mundo também olhava para Corinto naquela época. E os problemas de Corinto nos soam tão familiares, não nos parecem tão familiares. A gente desenvolveu um projeto em Atletas de Cristo que chama Joga Limpo. E fomos fazer uma pesquisa qual era o maior problema do Brasil com relação à Copa. Não um problema financeiro, não um problema nada disso, mas qual o problema social que mais iria
ter repercussão. Sabe qual é o problema? Tráfego sexual e turismo sexual. É o maior, nas pesquisas que nós fizemos no Brasil inteiro, é o maior problema que nós teremos com relação à Copa. Porque lá fora, eu tive em 17, 18 países. Mas lá fora, você sabe o que o brasileiro é? O homem é jogador de futebol e a mulher é prostituta. Em grande maioria dos casos. Em grande maioria dos casos. Então, se você é brasileiro, se tiver a oportunidade lá fora, você pega uma bola que você virou jogador de futebol. Eu já paguei até táxi com camiseta do Brasil. Eu estava na Espanha, eu estava com a camiseta dessa do mercado, sabe? Assim, supermercado da BV, que meu pai trabalha lá, que fez para os funcionários, só que era amarela, da gola verde, né? Imitando a camiseta de seleção. Eu perguntei pro cara, quanto é o táxi? Ele falou, sua camiseta. Eu falei, pois não. Tá pago. Peguei outra na mochila, coloquei, tá tudo certo. Então lá fora, o fato de ser brasileiro influencia muito. Vou fazer uma viagem agora, um dia antes da final da Copa eu viajo. A gente vai para o Iraque, para a Jordânia, para alguns países do Oriente Médio, da região lá. Para um campo de refugiados sírios, da guerra agora. Então, se o Brasil for campeão, eu chego lá por cima da carne seca. A gente chega lá sendo a bola da vez. Como Corinto era e como o Brasil é. Só que os problemas que nós tínhamos em Corinto, nós temos hoje. Talvez nós não estamos criando a expressão brasilizar. Isso não existe, né? Mas nós não estamos criando essa expressão. Talvez essa expressão não esteja enraizada em nós. Até dentro das nossas igrejas. Será que isso não está acontecendo? Nós precisamos nos mover. Essa foto é do Japão. Não dá para ver bem, mas é na região da tsunami. Eu estive lá ano passado, no meio do ano. E nós temos a ideia de que o Japão foi totalmente reconstruído porque é um país de primeiro mundo, certo? É a imagem que nos chega. Mentira. Depois de 2 anos e 4, 5 meses da tsunami, eu estive lá. As únicas coisas que foram reconstruídas foram as estradas para escoar a produção e as estações do trem-bala. Foram as únicas coisas que foram reconstruídas. O resto, está do jeito que passou a água, ficou. Nós precisamos nos mover. Paulo se moveu de Atenas para Corinto. Talvez nós precisamos nos mover para o outro lado da rua. Talvez não seja o Japão. Talvez não seja uma outra cidade. Mas nós precisamos nos mover. Nós precisamos entender que o nosso id não é só id. Quando você busca isso no grego, ele não é id, ele é indo. É indo. Onde você está, você vai indo pregando o evangelho. Onde você está, você vai discipulando. É o indo. Nós precisamos nos mover. Nós precisamos sair das nossas 4 paredes. Nós precisamos dar um passo, se não além mar, se você não tem o chamado que eu tenho, que a Ana tem, que nós estamos preparando para criar os nossos filhos na África, num país que a gente nem conhece, que não fala nem a língua, que não faz nem parte da nossa cultura. Mas você é chamado para criar seu filho no seu trabalho, você é chamado para com o seu amigo da escola, para o seu vizinho, para o seu próximo. É o indo. Nós precisamos nos mover. Essa é uma foto na região da tsunami no Japão. Essa história é muito legal. Para quem não acredita, e para quem acredita em coincidência, acha que é coincidência. Mas eu escutei uma frase esses dias que as coincidências acontecem quando nós oramos. Então, se você está orando, a coincidência vai acontecer na sua vida. Um lugar que tinha 27 casas, aproximadamente 2 quilômetros do mar. Das 27 casas, não sei se são 27, 28, alguma coisa assim. Uma ficou em pé. Uma. Eu estou aqui, a casa do meu vizinho está aqui, a do meu vizinho caiu, a minha não. No dia, a mulher resolveu, a tsunami foi por volta de 3 e alguma coisa da tarde. A mulher acordou e falou, vou visitar a minha mãe em Tóquio. Pegou o trem-bala e foi para Tóquio. Resultado, ela e a filha sobreviveram. E a casa delas não caiu. Todos os outros vizinhos morreram na tsunami. E todas as outras casas caíram. A mulher voltou a morar na casa dela, porque é o que ela tem. O que ela vai fazer? É o lugar que ela tem. Só que lá não chega água, não sai o esgoto, né? Porque ali ficou tudo embarrado. E nós saímos para fazer um amistoso de futebol, tem até jogador famoso nessa foto aí. Chegou lá, não deu certo. Você imagina um oriental desmarcar uma coisa no dia. É coisa de outro mundo. Isso não existe. Desmarcou o jogo, aí o missionário local falou assim para a gente. Tem uma mulher que eu estou conversando com ela, e ela precisava que a gente desse uma limpada na casa dela. Vocês não, né? Vamos, nós já estamos aqui, vamos. Eu entrei numa fossa de barro que dava aqui na minha cintura. A hora que eu entrei, eu afundei aqui.
Nós tiramos caçamba de entulho de lá. E ali nessa foto os meninos estão limpando não sei como chama, a rede de esgoto, a rede de cano, né? E ali nós achamos sapato, nós achamos boneca, brinquedo, roupa. Tem coisas que não dá nem para mencionar, que nós encontramos. E essa mulher foi nos agradecer no final do dia. Nós passamos o dia ali, chegamos ali 8h30, 9h da manhã, saímos na hora que escureceu. Passamos o dia limpando o esgoto daquela mulher. Foi a maneira que Deus nos proporcionou de nos movermos naquele momento. Aquele era o nosso mover. E chegou no fim do dia, como eu estava liderando a equipe, eu fui conversar com a mulher. Ela veio agradecer, aquela roda, né, aquela coisa. E ela veio agradecer. E eu não podia falar de Jesus para a mulher. E aí o missionário está aqui atrás de mim falando assim, não fala de Jesus, não fala de Jesus, não fala de Jesus, não fala de Jesus. E eu estou lá, né? Porque existe um amor que nos move, um amor que nos trouxe do Brasil até aqui, esse amor pode mudar a sua vida, né? E eu já não tinha mais amor para falar para a mulher, eu já estava lá enrolando, e o cara atrás de mim aqui, não fala de Jesus, não fala de Jesus, não fala de Jesus. Eu já entendi, pode parar, amigão, que eu já entendi que eu não posso falar. Aí eu fui questioná-lo depois, obviamente. Dei uma camiseta da seleção brasileira para a mulher, né? Deus é fiel, não sei o que e tal. Se eu for na sua casa no Japão, eu não posso falar de Jesus para você. Mas se você vier na minha casa, eu posso falar de Jesus. É um proselitismo controlado que eles chamam lá. Então, naquele momento, eu estava na casa dela. Eu não podia falar de Jesus. Mas se ela viesse à minha casa, eu podia falar abertamente. E ela foi no centro tem um centro comunitário que a igreja norte-americana construiu lá depois do tsunami. E tomou café lá. E aí lá nós podemos ter uma conversa e apresentar o plano da salvação, o evangelho. E hoje esse missionário local caminha com ela. Não sei como está esse processo, mas são formas que Deus nos proporciona de nos movermos. Talvez essa foi a minha forma naquele momento, mas talvez a sua forma é diária de se mover. Talvez a sua forma é onde você está plantado. O seu id é indo pelo caminho e falando e continuando. A segunda coisa que eu aprendo com o apóstolo Paulo nesse texto é que nós precisamos ser estratégicos. Paulo era um estrategista nato para mim. Para mim, Paulo era um estrategista desses que se tivesse uma guerra, colocava ele de comandante, que ia dar tudo certo. Primeiro ponto, obviamente, a gente já viu. Corinto era uma cidade estratégica para ele plantar uma igreja. Segunda coisa, que aí entra a minha ligação com a Copa do Mundo. Em Corinto aconteceu o segundo maior jogos de todo o mundo antigo, de todo mundo conhecido. Eram os Jogos Istmicos. Historiadores falam que exatamente, ou aproximadamente, nessa época que Paulo plantou a igreja em Corinto, estavam acontecendo esses jogos. Então Paulo aproveitou todo o contexto esportivo e das pessoas que ali passavam para começar uma igreja. Essa foi a estratégia de Paulo naquele momento. Sei que você pode estar me questionando de gastos públicos, de desvio de verbo no Brasil, de superfaturamento. Eu sei de tudo isso. A gente sabe de tudo isso. E provavelmente lá também, de alguma forma, devia existir alguma falcatrua. Não há nada de novo debaixo do céu. Provavelmente existia alguma coisa naquele momento também. Só que nós, como igreja, temos que ser, sim, responsáveis pelos gastos e toda essa questão social. Mas ela vai acontecer. A Copa está batendo na nossa porta. Queira a gente ou não, ela vai acontecer. E qual o nosso papel? Nosso papel é ser estratégico como Paulo. A Copa vai acontecer. Nós já fiscalizamos, fizemos protesto, isso e aquilo. Mas ela vai acontecer, ela está aí. Então é hora da igreja olhar para ela. Aproveitar a oportunidade. Se mover em relação a ela. E ser estratégico em relação a ela. Paulo foi estratégico. Ele aproveitou aquele contexto. Os Jogos Istmicos duravam cerca de 1 ano, mais ou menos. Paulo ficou 18 meses. Se a gente for fazer uma média, ele ficou um tempo antes, passou os Jogos e um tempo depois. Ele se preparou para isso. Ele viveu isso e colheu o fruto disso depois. Foi a igreja de Corinto, e aí é outra conversa. Nós precisamos ser estratégicos. Paulo foi estratégico nesse momento. Essa foto que eu estou aí é uma escola no México. Durante os Jogos Pan-Americanos de 2011. A gente combinou em determinado local, eram várias equipes, de encontrar lá. Ei, brasileiro, um monte de moleque brasileiro com uma bola vai fazer o quê? Parar no meio da rua e começa a chutar ela. Tem jeito. O moleque chuta no aeroporto. Se a gente não tomar dos meninos que a gente leva, chuta no aeroporto, não tem jeito.
Não tem acordo. Então lá, estão os meninos brincando lá com a bola, não sei o quê. Aí de repente saiu a diretora da escola. Ah, vocês são brasileiros? Sim, nós somos brasileiros. Ah, vocês não querem entrar, ter uma palavra com as crianças da escola aqui e tal, não sei o quê? Ah, a gente quer. A gente entrou, fez o trabalho lá, não sei o quê, né? Tivemos quase um dia inteiro com essas crianças lá. A hora que a gente chega no ônibus, o missionário local está chorando. Falei, ué, foi ruim desse tanto? Sei que a gente não é tão bom assim, mas foi tão ruim assim que você está chorando? Ele falou, não. Faz muito tempo que eu tento entrar nessa escola e não consigo. Faz muito tempo que eu bato na porta dessa diretora, na casa dela, e não entro nessa escola. E não consigo entrar nessa escola. Vocês estão lá por um acaso na frente do negócio, da escola, e a mulher resolve convidar vocês, e entra, e passa o dia, e vocês almoçam, e a mulher dá presente para todo mundo, e, né? É oportunidade. Estar disposto. Estar disposto a ouvir, estar disposto a obedecer. Estar disposto a viver esse indo do id todo dia. Ser estratégico. Foi a estratégia que Deus deu para a gente naquele momento. Foi o momento que Deus resolveu que a gente ia entrar naquela escola. Talvez Deus está resolvendo que você vai entrar em outros lugares e você não está obedecendo. Talvez Deus está te colocando na porta de alguns lugares que pessoas têm tentado entrar com o Evangelho há muito tempo. Mas aonde você entra, eu não entro. Aonde o irmão entra, eu não vou entrar. Aonde ela entra, eu não entro. Porque eu não sou médico, eu não sou advogado, eu não sou dentista. Só você vai entrar nesses lugares. Como naquele momento, era o momento de Paulo entrar em Corinto, com Áquila e Priscila. Deus usou toda aquela situação como quer usar hoje. A Copa está aí. Com gasto, com superfaturamento, com N coisas, mas é a hora da igreja. É o momento da igreja. Eu não vou mudar os gastos hoje. Eu não vou mudar o superfaturamento. Eu não vou dar conta disso. Nós não vamos dar conta disso mais. Mas nós vamos dar conta do sangue dessas pessoas que estão lá fora. Nós vamos dar conta da salvação dessas pessoas. E a responsabilidade é nossa. Com Copa, sem Copa, com Olimpíada, sem Olimpíada, seja com o que for. A responsabilidade é nossa. Está bem apagado, mas ser estratégico é usar o que Deus te deu. Para mim, Deus deu o esporte. Mas eu não sei o que Deus te deu. Essa foto é um presídio dentro da Espanha. Nós fomos fazer um amistoso contra os presidiários. Mas assim, não pense você que nós fizemos um time de futebol e fomos para lá. Nós juntamos as pessoas que estavam conosco e fomos para lá. Não tinha jogador. Saíram do Brasil. Não tinha. Os dois tiozinhos que estavam com a gente lá, acho que juntar a idade dos dois dá 230. Mas só tinha eles. E a oportunidade estava ali. Retitubearam e tal, não sei o que. Meu executivo falou, não, nós vamos. Nós vamos, nem que tem que correr eu e você, ele falou para mim. Nós dois corre, toma de 12 deles, não tem problema. A gente perde deles. Eles querem que a gente ganhe deles, mas não tem problema. A gente pode perder para eles. Porque a gente não está indo lá para perder ou para ganhar. A gente ganhou, viu? Tão ruins, cara. Mas nós não estamos indo lá para perder ou para ganhar. Nós estamos simplesmente nos movendo, sendo estratégicos e aproveitando a oportunidade que Deus nos deu. No final, a gente pôde compartilhar do Evangelho com eles. A gente pôde ver uma coisa que eu acho que no Brasil dificilmente, já tive em presídios no Brasil, mas acho que dificilmente a gente vai ver. O cara, no meio de todas aquelas pessoas, levantar e falar, não, eu quero esse Cristo que vocês estão falando. E ali eu estava falando e o filho do missionário local estava me traduzindo pelo espanhol e tal, para não perder nada na comunicação. E o menino olhava para mim e fazia assim, o que eu faço? Não entendo. 12 anos de idade, 11 anos de idade tinha na época. O que eu faço? Falei, ora, Domini. Então eu vou orar, você repete para ele. De tamanho espanto que foi aquele menino naquela hora. Porque o pai dele trabalha nesse presídio. Porque o pai dele dá aula de inglês nesse presídio. Porque a mãe dele dá aula de informática para as detentas. Porque eles vão lá 3 vezes por semana. O ministério deles é trabalhar ali dentro. E ele não tinha visto aquilo. Porque ele acompanha o dia a dia daquele lugar. Ele sabe a realidade. E de repente Deus deu um objeto esférico. A gente foi lá, pôde compartilhar com eles e viver esse momento. Tem uma outra história de presídio muito legal. A gente estava no México em 2011.
e conseguiram que a gente entrasse no presídio para fazer um amistoso num presídio de 8.000 detentos. O maior presídio do México, em Guadalajara. Contra o time que acabara de ganhar o campeonato do presídio. Eu falei, meu, vocês estão de brincadeira. Os caras treinam o dia inteiro. Maldade. Não vai dar, não tem jeito. E assim, não existia um time de futebol na nossa caravana. Existiam várias pessoas que brincavam de futebol. Igual nós, vamos juntar um time, vamos lá. E fomos. Primeiro que o jogo começou 12:30 a 2.000 e tantos metros de altitude. Eu baixava a cabeça para passar embaixo do sol. Que tinha noção de bola dos 11 do nosso time, tinha uns 4. Ter noção é diferente de aguentar correr. Aguentar correr é diferente de jogar bola. E aí vai. Acho que o jogo foi uns 5-0 para eles. Nosso goleiro até foi falar, né? A gente foi na igreja dele esses dias. Pastor da igreja do Avivamento Bíblico. Eu acho que ele deve ter uns 63, mais ou menos. Então era assim. A gente brincou que aquele dia os 4 ali tinha que soltar o rojão e correr atrás da vareta. Porque senão não tinha acordo. Perdemos dos caras, os caras brincaram, fizeram de gato e sapato a gente lá. E daí? E daí que no final do jogo tinha 5.000 homens e meu chefe gritando no megafone assim, ó, em espanhol, em portunhol, na verdade. Que Jesus podia mudar a vida deles, que Jesus estava ali naquele momento para mudar a vida deles, que existia uma oportunidade, que existia uma chance de recomeço e que dependia deles, que dependia de um passo. É o Evangelho, é o movimento do Evangelho. É a estratégia que Deus dá para cada um. No outro dia, a gente voltou ao presídio para almoçar com eles. Foi a primeira vez que eu comi camarão na minha vida, dentro de um presídio no México. Você sabe o que os caras que jogaram contra a gente fizeram, os 11 que estavam ali? Estava todo mundo liberado das celas para ver o jogo contra o time brasileiro. Estava todo mundo em volta do campo. O que eles fizeram? Eles dispensaram os cozinheiros e eles foram cozinhar para a gente. Tamanha gratidão que eles estavam. Dispensaram os cozinheiros, colocaram os cozinheiros num lugar de honra lá, sentadinho com a gente, bonitinho. E eles foram para a cozinha. Tamanha gratidão que eles estavam por ter feito um amistoso contra um time brasileiro. Se eles souberem que aquilo não passa nem perto de time. Mas era o que a gente tinha. E é o que você tem na sua mão que interessa. Não é o que o outro tem ou a capacitação que você precisa buscar além disso, além daquilo, além... É o que você tem na sua mão que interessa para Deus agora. É só isso que você tem na sua mão. Estou acabando, gente. Barracão no Haiti, pós-terremoto, vou falar sobre o Haiti hoje à noite. Se você quiser escutar algumas histórias assim, mais impactantes. Barracão no Haiti. Essa igreja foi uma igreja que caiu e nós com uma caravana, que também não era um time, que virou um time que desfez, e que virou um time de pedreiro, que virou um time de eletricista. Levantamos lá. A igreja caiu, nós pegamos todos 2010 o terremoto foi em março, nós estivemos lá de julho para setembro. Pegamos todos os escombros, né, todos os entulhos, fizemos ali onde a gente está sentado em pé, ele virou o púlpito, e esse que você está vendo em volta aí é o barracão que nós erguemos lá em 4 dias, 5 dias. Ser estratégicos, usar o que Deus deu para a gente. E a última coisa que eu aprendo com o apóstolo Paulo é que nós precisamos sair da sinagoga. Nós precisamos sair da sinagoga. E é a hora, é agora. Deus no versículo 9 e 10 está falando, eu estou contigo, e eu vou dar, eu tenho muitos em Corinto, eu tenho muitos em Corinto. Paulo escutando isso, eu acredito que ele fala, Deus, ou eu estou louco, ou o Senhor está errado. Porque ele não tinha ninguém aos olhos de Paulo. Era uma igreja que estava começando. Mas esses muitos de Corinto, eram os que Deus já conhecia. Deus já sabia que se entregariam a Ele. Já sabiam que viveriam o Cristo. E Deus está falando isso para nós nesse momento. Que fora da nossa sinagoga, veja, Ele tem muitos. Lá fora tem muitos. Nós estamos olhando a possibilidade da Copa, olhando tudo isso, e não estamos vendo, mas Deus tem muita gente lá no meio. E não é muita gente que já professa o nome dEle. É muita gente que precisa de mim e de você para poder professar o nome dEle. Paulo não estava vendo nada, mas Deus estava falando, eu tenho muitos em Corinto. Eu tenho muitos em Corinto. Eu tenho muitos em Marília. Eu tenho muitos no Brasil. Eu tenho muitos em Corinto. Precisamos sair da sinagoga. Eu quero encerrar para... À noite eu conto a história dessa foto aí. Se você quiser ver, não perca a cena do próximo capítulo. Quero terminar lendo o final desse texto.
que eu comecei. Quero terminar com a minha conclusão a respeito desse texto, porque a parte que nós ouvimos, ele falou de esporte, ele falou de ídolos, ele falou de formação de caráter por meio do esporte. E eu falo, meu pai fala, meus irmãos falam. Nós fomos criados pela bola. A bola foi quem formou o nosso caráter. Nós fomos criados pela bola. Falei sobre os meus sonhos como desportista, sobre minha formação esportiva e, acima de tudo, como se deu a formação do meu caráter. Quero encerrar lendo com o que eu tenho tentado fazer com isso. Na verdade, chegou a nossa hora. Não apenas de viver esses eventos como fatores históricos, mas chegou a nossa vez de mostrar ao mundo o que realmente nos move, nossa fé. Chegou a hora de aproveitarmos essa oportunidade para disseminarmos o amor que Deus nos deu como presente por meio daquilo que Ele nos concedeu como paixão, futebol. Que nós, como o apóstolo Paulo no capítulo 18 de Atos, quando se fixa em Corinto com Áquila e Priscila, entre outros fatores para aproveitar o acontecimento dos Jogos Istmicos para evangelizar, utilizando-se do contexto, sejamos capazes de abrir nossas casas e igrejas para podermos aproveitar essa oportunidade de testemunhar do amor de... Escrevi aqui, do amor do treinador maior, mas é Jesus, tá, gente? Afinal, viver e ouvir são dois extremos que envolvem uma mesma paixão. Que cada um de nós possa contar suas próprias histórias do esporte, mas que também possamos contar as histórias do que Deus fez na vida das pessoas por meio do esporte. Que possamos aproveitar do mesmo privilégio que o apóstolo Paulo teve e viver o Evangelho. Queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seu olho. Meu caráter foi formado por meio do esporte. Nós fomos criados na minha casa por meio da bola. Mas você teve o seu caráter, a sua criação, de outra maneira. Foi outra coisa, foi outra estratégia que Deus usou na sua vida. Eu queria que você pensasse primeiramente qual foi a estratégia que Deus usou na sua vida. O que é que Deus te deu como dom, como talento? E todo cristão tem, a Bíblia nos garante isso em Romanos. Qual é o talento que Deus te deu? Gostaria que você pensasse agora, o que você tem feito com o talento que Deus te deu? Onde você tem colocado esse talento? No que esse talento está sendo empregado? Você tem se movido? Você tem sido estratégico? Você tem saído da sinagoga com o seu talento? E antes de eu orar, eu queria que você começasse a orar e pedisse para Deus que Ele realçasse esse talento se ele está guardado, que Ele trouxesse à sua memória esse talento se ele está perdido, que Ele reavivasse esse talento no seu coração se ele foi guardado em algum canto, se ele foi esquecido à margem do caminho, se ele ficou à beira do caminho por conta de alguma situação. Peça para Deus: Deus, eu quero de volta. Eu quero de volta aquilo que o Senhor me deu como talento. Eu quero de volta aquilo que o Senhor me deu como formação de caráter. Eu quero de volta aquilo que o Senhor me prometeu desde antes da fundação. Eu não vou chamar ninguém para vir aqui à frente. Mas se você sente que nessa manhã Deus está trazendo alguma coisa ao seu coração, de que esse talento está perdido, de que esse talento está guardado, que esse talento se perdeu ao caminho. Se você sente que você tem esse talento, mas que precisa ser mais estratégico. Se você sente que precisa dar um passo além da sinagoga, gostaria que você levantasse, nós vamos orar. Santo Senhor Deus. Pai, nós conhecemos as nossas limitações, Deus. Conhecemos as nossas fraquezas, conhecemos o quão pequenos somos, Deus. Conhecemos a nossa pequenez, Deus. Mas nós também conhecemos o Senhor, Deus. Nós também conhecemos o amor que nos move, Deus.
Nós também conhecemos o amor que um dia nos salvou, o amor que ressuscitou o terceiro dia. E é por isso que nós estamos aqui, Deus. A Bíblia nos fala que de onde nos virá o socorro, os nossos socorros virão dos montes. E o nosso monte é o Senhor, Deus. E é por isso que nós rogamos ao Senhor, Deus. Voltamos os nossos olhos aos montes, Deus. Porque o Senhor é o nosso monte, a nossa rocha. O Senhor é a nossa fortaleza, Deus. Pai, traz de volta aquilo que tem sido perdido, Deus. Traz de volta esse talento que foi largado. Esse talento que por alguma intempérie, porque por alguma situação ficou de lado. Deus, nós queremos retomar de onde nós paramos, Deus. Nós queremos pegar daqui para frente, Deus. Pai, que nós possamos ser estratégicos, Deus. Que nós possamos, como igreja, sair das quatro paredes. Que nós possamos ir além em sinagoga, Deus. Pai, tem misericórdia de nós, Deus. Tem misericórdia, Deus, das nossas mesquinhagens, Deus. Tem misericórdia do que nós temos feito com aquilo que o Senhor tem nos dado, Deus. Tem misericórdia, Deus. Pai, entra com providência nas nossas vidas, Deus. Entra com sua graça restauradora, Deus. Deus, nós queremos de volta aquilo que é nosso, Deus. Nós queremos de volta aquilo que o Senhor já nos deu, Pai. Deus, traz ao nosso coração, Deus. Traz às nossas mentes, Deus, essa palavra, Deus, quando nós estivermos à porta de algum lugar e o Senhor nos mandar entrar e nós ficarmos retitubeantes, Deus. Deus, traz de volta ao nosso coração. Como Paulo obedeceu, como Paulo se moveu para Corinto, como Paulo foi estratégico, como Paulo saiu da sinagoga. Nós também queremos, Deus. Queremos obedecer ao Senhor, Deus. Deus, nós rogamos que o Senhor tenha misericórdia de nós, Deus. Que o Senhor nos ensine, Deus, cada dia a sermos como o Senhor, a sermos mais parecidos com o Senhor, Pai. Deus, essa é a nossa oração. Gratos por tudo que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, à noite, a Ana e o Jonathan continuarão conosco. Você está convidado a voltar, tá bom? Para o culto das 19 horas. Permaneça em pé, você que está, você que não está, fique de pé. Que a bênção do Senhor permaneça sobre a sua vida, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que a graça do Senhor, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o consolo, a unção, os dons e o fruto do Espírito sejam e permaneçam sobre a sua vida hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe.